É uma alegria estar com você aqui essa noite. É uma grande responsabilidade estar aqui diante da igreja. Eu louvo a Deus pelos nossos apóstolos, louvo a Deus pela vida deles, e certamente Deus também está usando a vida deles lá em Manaus. Eu creio nisso. E a minha oração é que eles voltem mais cheios de unção, mais felizes, para que nós também sejamos muito mais cuidados, não é isso, não é bom? Pois então você esteja em oração pelos nossos apóstolos, pelo pastor Noboyuki, que está lá também, pastor Calistão está lá também. Tem um pessoal muito bom recebendo mais de Deus naquele lugar. Amém? É uma honra estar contigo. Eu gostaria que você abrisse tua Bíblia lá em Marcos, lá no capítulo 9. Eu quero ler com você a partir do versículo 14. Há uma palavra de Deus muito abençoada. E a palavra que eu tenho para você essa noite é que a fé é um tesouro de muito valor. É algo que você tem que guardar no teu coração e você não pode perder. Você não pode perder a tua fé. E nesse texto, em Marcos, a partir do 9, a partir do versículo 14, nós vemos Deus cuidando de uma necessidade familiar, com tanto amor, dando tanta direção e manifestando muito poder. Olha o que o texto diz, a partir do versículo 9. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. E logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo e perguntou: Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão ao menino. E esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai responde: desde a infância. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. E Jesus responde para aquele pai: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Que Deus nos abençoe acerca dessa palavra. Amém? Eu quero que você repita comigo assim: tudo é possível àquele que crê. Você pode repetir após mim? Diga: tudo é possível aquele que crê. Diga para quem está do teu lado: meu irmão, tudo é possível, se tão somente você crê. Perceba, irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus começa dizendo que tudo para nós é possível. Tudo, basta nós crermos. Mas é interessante que o pai desse menino, ele fala com Jesus assim: eu creio, porém ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Há quem entende que tudo é possível àquele que crê, mas há momentos na vida da gente que a incredulidade tenta contra o nosso coração, e por vezes nós parecemos uma montanha russa. Tem horas que a nossa fé está lá em cima, num alto nível de poder, tem horas que nós estamos lá embaixo, nós não acreditamos que aquilo que tem para nós, que Deus tem para nós, foi Ele mesmo quem disse.
Aquilo que Deus separou, será que realmente é para mim? Jesus está falando para aquele homem: tudo é possível se tão somente você ter fé. Se tão somente você colocar a fé naquele que pode todas as coisas, aquele que pode te transformar, aquele que pode te mudar, aquele que pode te levar a lugares onde ninguém ainda foi, aquele que pode te honrar. Tudo é possível aquele que crê. Esse texto é uma bênção, irmãos. Ele é contado nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. E no texto de Marcos, onde nós vemos mais riquezas de detalhes. É interessante que quando nós começamos a ler o capítulo 9, nós vemos que Jesus, antes de chegar nesse local, Jesus havia subido um monte, a Bíblia diz. E lá naquele monte ele leva com ele 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E no alto daquele monte, irmãos, acontece um negócio muito extraordinário. A Bíblia fala que Jesus se encontra lá com Elias e com Moisés. E é um momento tão poderoso, eu fico imaginando Pedro, Tiago e João, um tanto até sem entender aquilo, maravilhado com o que estava acontecendo. Mas a palavra de Deus diz que foi tão poderoso aquele encontro, que o rosto de Jesus resplandecia, as vestes de Jesus resplandeciam. E há uma voz do céu que diz assim: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Por 2 vezes na Bíblia, Jesus ouve isso. Primeiro, quando ele é batizado por João Batista: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. E no alto desse monte, de novo, Deus diz que aquele era o filho amado, o filho em que ele tinha prazer. E a Bíblia diz que eles descem daquele monte. Imagina, Jesus e os 3. E a palavra diz que lá naquele monte, no pé do monte, a equipe que havia ficado tinha um problema. O texto fala que eles estavam discutindo, e discutindo com quem? Com os mestres da lei. Perceba, quando nós estudamos os evangelhos e vemos a história de Jesus, em muitas oportunidades, os mestres da lei tinham como objetivo descredibilizar tudo aquilo que Jesus fazia, não era assim? Ao ponto de, em alguns momentos, falarem que Jesus tinha parte com o diabo. Olha que loucura! E Jesus patrocinava o bem, Jesus patrocinava milagres, Jesus dava direção. E quando Jesus vê aquela discussão, ele pergunta: o que é que está acontecendo nisso aqui? Eu subo para ter um tempo com os 3, há algo poderoso acontecendo lá em cima, mas o que está acontecendo nesse lugar? E a palavra de Deus diz que um homem, que a Bíblia não fala nem o nome dele, ele se levanta no meio da multidão e diz: olha, Jesus, eu vim trazer o meu filho para o Senhor, mas o Senhor não estava aqui, mas os seus discípulos estavam. E a palavra diz que Jesus, esses homens, quando ele diz isso, que os discípulos estavam lá, mas não deram conta de cumprir com aquilo que era necessário, de expulsar aquele espírito que tentava contra a vida daquele garoto. Jesus, a primeira coisa que ele vê é um problema, faltava fé no meio daquele povo. Jesus diz: ó geração incrédula, não é isso? Jesus toma frente daquela situação. E a palavra de Deus diz que Jesus dá algumas ordens, Jesus mostra toda a autoridade dele sobre aquela situação. E é interessante que Jesus ainda pergunta para aquele pai: mas quanto tempo esse menino está assim? E o pai diz: desde a infância. A Bíblia não fala se esse menino era adolescente, se era um jovenzinho, mas a Bíblia fala que de muito tempo aquele menino é atormentado. E nós que somos pais, irmãos, quando alguma coisa de ruim acontece com os nossos filhos, dói na gente, não é? Como dói, como é ruim. Eu lembro quando o Lucas era pequenininho, fala de você. Eu lembro quando ele era pequenininho, ele estava na escola, e eu cheguei na escola, irmãos, e o nariz do Lucas parecia um negócio roxo assim, inchado, porque um garoto viu o Lucas sentadinho na cadeira lá onde ele ficava, que ele era bem pequenininho, e deu uma mordida. E minha vontade foi morder a orelha daquele menino, morder o nariz daquele menino. Não é assim? Quando eu vi o nariz daquele menino, parecia uma bola desse tamanho. Eu falei: não é possível um negócio desse. Pois talvez esse pai
tenha tentado tudo para resolver o problema do seu filho, mas ele não havia conseguido. E ele entende que havia solução, e a única solução ele estava em Jesus. Jesus trabalha aquela questão da fé. Jesus trabalha junto daquele homem. Aquele homem mostra a fragilidade da sua fé. Diz que ele tinha alguns problemas, ele não conseguia crer da forma como deveria, mas bastou um pouco de fé para que Jesus fizesse um extraordinário milagre. E a palavra de Deus diz que aquele menino, ele foi liberto daquilo que era infortúnio para a sua vida. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Olha que coisa tremenda. Jesus trabalha na fé, e Jesus traz restauração, libertação sobre a vida daquele garoto. Eu quero pensar com você essa noite, meu irmão, sobre 3 lições que nós tiramos nisso. Nós precisamos sair daqui entendendo que a fé é um tesouro de muito valor. E nós não podemos perder esse tesouro não, meu irmão, porque nós precisamos de fé todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nós precisamos de um alto nível de fé para que nós não venhamos a desistir, para não ficarmos pelo caminho, para acordar de manhã e encerrar o nosso dia, para ver além do sobrenatural. Nós precisamos dessa fé, a fé em Deus, a fé colocada naquele que pode cuidar de nós, que pode transformar a nossa vida e a nossa casa. A primeira lição que eu tiro desse texto é que a fé é um tesouro porque ela é um poder. Diga comigo, poder. A fé é um grande poder. Nós podemos usar a fé para muitas coisas, irmãos, mas principalmente nós podemos usar a fé primeiro para vencer o diabo. Para vencer o diabo que todo dia, como diz a música, né? Todo dia o pecado vem, né? Eu ia cantar todo dia o diabo vem, mas vem também. Todo dia ele vem. Nós precisamos de fé para vencer o diabo em todo tempo, não entregar nada na mão do diabo. Nós precisamos dessa fé. Essa fé que nos liga em Deus, essa fé que nos faz entendidos, essa fé que nos faz com que nós venhamos a ver além daquilo que ninguém viu. A fé que nós precisamos para que as portas que Deus fechou, elas continuem fechadas. As portas que Deus quer abrir para nós, nós venhamos a entrar. É essa fé que nós precisamos. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. E que em Jesus nós somos mais que vencedores. Amém ou não amém? Mas nós precisamos também de fé, irmãos, para que os céus estejam abertos sobre as nossas vidas. Para que os céus se rasguem sobre nós, se rasguem sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso ministério. Nós precisamos dessa fé, fé que faz com que os céus não se fechem, muito pelo contrário, a fé que faz com que nós venhamos a ser vencedores. A Bíblia fala que existe uma forma para nós agradarmos a Deus, e a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que a fé agrada a Deus. A fé agrada a quem? A fé agrada a Deus. Você pode pensar assim, mas o meu louvor agrada a Deus? Agrada. A minha adoração agrada a Deus? Lógico que agrada. A minha fidelidade agrada a Deus? Agrada a Deus. Mas tudo isso é só por conta de fé, porque tudo começa na fé. Quando nós somos cheios de fé, quando nós entendemos que a fé é esse poder que nós podemos usar em nosso favor, não é difícil, irmãos, nós não temos dificuldades em agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida, porque quando nós somos cheios de fé, nós temos entendimento e nós somos obedientes a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não é assim? Quando nós somos cheios de fé, nós somos fiéis à palavra de Deus. Porque nós somos cheios de fé, porque nós cremos na palavra. E quando nós somos cheios de fé, nós temos a capacidade de dizer não para o mundo. Olha que poder, olha que poder. Imagina você lá na tua faculdade, todo mundo se preparando para sair e envergonhar a santidade do nosso Deus, mas você não. Cheio de fé, eu digo não para o mundo, digo não para o pecado.
Quem é cheio de fé pode usar esse poder em seu favor. E perceba algo, irmãos. Tudo que aquele homem mais precisava dependia de fé. A Bíblia diz que aquele homem, ele vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega ao encontro de Jesus, o que ele diz? Mestre. Olha que ele começa reconhecendo quem é Jesus, a autoridade de Jesus. E diz para Jesus: eu trouxe ao Senhor o meu filho. Por fé ele diz: eu trouxe ao Senhor o que eu tenho de muito importante, um tesouro, que é o meu filho. Eu trouxe ao Senhor aquilo que eu sei que só o Senhor pode fazer. O meu filho precisa de cura, transformação. E aquele homem, certamente, ele recebe do céu aquilo que ele precisava. É interessante, irmão, quando nós vamos para a história, nós vemos que algumas pessoas também agiram por fé. E por conta de agirem por fé, elas foram tremendamente usadas por Deus e se tornam inspiração para as nossas vidas. A Bíblia fala, por exemplo, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Durante 12 anos, aquela mulher sangrava. E a Bíblia fala que ela havia gasto muito dinheiro e nada disso tinha resolvido. A palavra de Deus fala que aquela mulher chega um momento que ouve falar que Jesus estava naquele lugar, estava na sua cidade. E aquela mulher, ela não tem dúvidas, ela vai até o encontro de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher, ela foi tão movida por fé, que a multidão que estava aglomerando a Jesus, ela passa no meio daquela multidão, chega até Jesus e ela diz: se tão somente eu encostar a mão na borda do manto de Jesus, eu vou ser curado. Isso significa o quê? Fé em ação. E o poder da fé é algo tão extraordinário, que a palavra de Deus diz que quando aquela mulher encosta em Jesus, Jesus para no meio daquela multidão. Jesus, tomado daquele poder, porque ele para e diz que alguém havia tocado nele, e por que ele sabia daquilo? Porque havia saído o poder dele, saído o poder de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher, ela é curada. Quando nós entendemos esse poder, quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus trabalha em nosso favor. E como a Bíblia diz, não há nada do que Deus não possa fazer. Deus pode todas as coisas. Eu quero que você entenda, irmãos, que a fé, ela tem a ver com a nossa esperança. A nossa fé, ela tem que estar no Senhor. E quando nós colocamos as nossas necessidades no Senhor, nós podemos descansar. Porque Deus tem todo o controle da nossa vida. Deus tem um controle da sua vida. Deus tem um controle da sua família. Deus tem o controle do seu casamento, Deus tem o controle das tuas finanças, Deus tem o controle da sua casa, Deus tem o controle dos seus filhos. Um dia eu ouvi uma ministração de um pastor, que ele dizia assim: nós não precisamos ver Deus trabalhando, mas nós precisamos crer que Deus está trabalhando. Isso é fé. Dá para entender? Eu não preciso ver Deus agindo, eu preciso crer que Ele está cumprindo com aquilo que Ele prometeu, aquilo que só Ele sabe fazer. E quem consegue desenvolver esse nível de fé? Todo aquele que faz do nosso Deus o Todo-Poderoso, que faz uso desse poder, que coloca sua esperança no Senhor e descansa no Senhor, esse é aquele que desfruta destas bênçãos. Lucas capítulo 1, versículo 37, Jesus diz: pois nada é impossível para Deus. Pensa em alguma coisa que você acha que para Deus é muito impossível fazer. O quê? Nada é impossível para Deus. Está difícil para o teu marido vir para a igreja? Pois nada é impossível para Deus. Está difícil para a sua esposa se render ao Senhor? Pois nada é impossível para Deus. Está difícil para os teus filhos terem vontade de estar na igreja? Pois nada é impossível para Deus. Está difícil para o seu casamento ser restaurado? Pois nada é impossível para Deus. Mas para isso, eu preciso usar do poder da fé,
Porque a Bíblia fala em Isaías 64:4, que Deus trabalha por quem confia nele. Olha que coisa tremenda. Deus não trabalha por todo mundo, mas Deus trabalha por quem coloca fé nele. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Deus quer trabalhar em você e através de você. Amém? Essa é a noite de você sair daqui entendendo que a fé é esse poder que Deus tem para a sua vida. Amém? Segunda lição. A fé é um negócio tão especial, irmãos, que a fé tem a capacidade de nos fazer humildes. Sabia disso? Quando nós fazemos uso da fé, Deus vai trabalhando na gente. E quando nós pensamos em humildade, nós vemos que humildade é um dos traços do caráter de Jesus. Não é isso? A fé é um poder que provocamos do céu em nosso favor, nós vencemos o diabo, mas também nos faz humildes, porque fé na Bíblia é sinônimo de depender de Deus totalmente. É depender de Deus. E há momentos na vida da gente, irmãos, que a gente não tem para onde correr. Não é assim? Você já passou por isso? De você tentar o caminho A, e ele não dá certo. Tomar o caminho B, e ele não dá certo. Há momentos que parece que a gente chega no fundo do poço, não é isso? Não tem nem a quem recorrer. Porque a fé nos faz humildes, porque quando nós desenvolvemos fé, nós dependemos totalmente daquilo que só Deus tem para as nossas vidas. Nós olhamos para o alto, nós dependemos do Senhor. Olha que interessante, a palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele tem muita alegria em se manifestar no meio de gente humilde, sabia? Lá em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que Deus, Ele dá graça para quem é humilde, mas Ele se opõe a quem é arrogante, a quem é soberbo. Olha que interessante. Nós não temos paciência para andar do lado de gente soberba. Você aguenta andar do lado de gente soberba? Aquele que olha para você assim, ó. E quando eu falo em humilde, eu não falo quem tem dinheiro ou quem não tem. É gente boa de estar junto. Não é assim? É esse tipo de humildade, é a humildade que se parece com Jesus. Pois a palavra de Deus diz que Deus não suporta arrogantes. O homem que desfruta de fé, que faz da fé o poder que Deus entrega nas suas mãos, ele tem que ser humilde. Porque para usar a fé você tem que depender totalmente de Deus, totalmente de Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 7, versículo 51, ele classifica quem são esses arrogantes. Ele fala que gente arrogante é gente rebelde para com Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que gente arrogante não se submete a Deus. É rebelde. Não aceita o governo de Deus, não aceita, nem passa pela sua cabeça isso. Esse é gente arrogante. Ele fala que gente arrogante é gente obstinado de coração e de ouvidos. Parece que o coração é impenetrável, os ouvidos não conseguem compreender a palavra de salvação. Ele também diz que além de rebeldes para com Deus, obstinados de coração e ouvidos, eles são resistentes ao Espírito Santo. E todo homem que ele é humilde, ele não resiste ao toque do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que eram muito arrogantes, mas quando o Espírito Santo tomou ação, quando ele permitiu que ele fosse moldado, tratado e cheio do Espírito Santo, ele começou a se parecer com Jesus. Então a fé, ela nos faz também sermos humildes. E olha que interessante, quando esse pai, ele chega até Jesus, ele diz o quê? Lá no versículo 17, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aquele pai diz para Jesus, eu preciso da sua compaixão, eu preciso da sua ajuda. Eu me lembro quando o pastor Calistão estava ministrando aqui, que ele continua sendo o nosso Calistão, né? Pastor, mas é o Calistão. Ele ministrando aqui no altar, houve um momento em que ele disse assim, o lugar mais alto onde nós conseguimos chegar diante de Deus, sabe onde é? Ajoelhados, rendidos aos pés da cruz. O homem humilde não tem dificuldade em se humilhar, em se lançar nos pés do Senhor,
como diz a Solange em muitas oportunidades, nós não temos dificuldades em colocar a testa na lajota, nós não temos dificuldade em orar, em buscar ao Senhor, em fazer do Senhor o nosso melhor amigo, em fazer do Senhor a pessoa mais importante das nossas vidas. Jesus começa a tratar a fé na vida desse homem, e esse homem ele diz para Jesus: tem compaixão de nós, ajuda-nos. A Bíblia ela nos ensina também, através da vida de um outro homem, que teve o mesmo problema dentro da sua casa, um homem chamado Jairo. E a Bíblia diz que Jairo era um chefe de uma sinagoga, um homem que tinha muita autoridade, que exercia influência sobre aquele povo. Mas a palavra de Deus diz que há um momento em que Jairo entende que a única oportunidade para que a filha dele não viesse a óbito era se ele fosse até Jesus. E a Bíblia diz que quando ele ouve Jesus chegar naquela cidade, Jairo se lança de tudo aquilo que para ele era mais importante, e ele vai até Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem, passando a multidão, quando ele encontra Jesus, ele declara: mestre, se ajoelha diante de Jesus e diz para Jesus assim: eu preciso que o Senhor vá na minha casa, porque a minha filha está morrendo. Olha que interessante. Todos nós temos uma necessidade, todos nós temos um milagre que nós precisamos, todos nós temos alguma coisa que só Deus para cuidar de nós, para tratar, para trazer vitória, para trazer livramento, para resolver. Todo aquele que é humilde sabe aonde buscar, mas quem é arrogante fica pelo caminho. Nessa noite, Deus está querendo te mostrar exatamente isso. Que a fé é um poder que faz com que você vença o diabo, mas a fé também é para quem é humilde, humilde de coração, aqueles que dependem totalmente do Senhor. Se você entende isso, dê uma salva de palmas a Jesus. Amém? Amém. Salmos 51, versículo 17, mostra como nós precisamos nos apresentar diante de Deus. A Bíblia diz assim, que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, e esse Deus não despreza. Olha quem Deus deseja tratar, olha quem Deus não resiste. A Bíblia fala, todo aquele que tem um coração quebrantado, todo aquele que tem coração contrito, todo aquele que sabe se apresentar diante de Deus. E aí Efésios 3:20 faz sentido na nossa vida, porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Pensa aí, irmão, o que Deus não pode fazer? A única coisa que Ele não pode fazer é alcançar um coração orgulhoso, mas um coração humilde, Deus tem prazer em cuidar. Amém? Olha para quem está do teu lado e diga assim: seja humilde, meu irmão. Dependa totalmente de Deus, e Deus vai te alcançar. Amém? E a terceira lição que esse texto nos ensina, que a fé ela é um tesouro, porque ela tem poder para nós vencermos o nosso maior inimigo, que é a incredulidade. A incredulidade é o maior inimigo que tenta contra as nossas vidas. Eu não disse a você, há momentos em que a gente está com a nossa fé lá em cima, daqui a pouco a gente está com a fé lá embaixo, daqui a pouco está com a fé lá em cima, está bombando na fé, e daqui a pouco está lá embaixo. Mas daqui a pouco está lá em cima. Você percebe que o diabo ele trabalha de forma sorrateira. Houve um dia em que um amigo meu chamado André Alencar trouxe uma palavra que ele falou de um tal de espírito nada a ver. Você lembra disso? Pois a incredulidade ela começa na gente assim. Quando as coisas começam a não ser tão importantes e começam a deixar de fazer sentido para as nossas vidas. E é exatamente nesses momentos que o diabo tenta contra nós. A Bíblia diz no versículo 9 que aquela geração era incrédula. Só que há algo que nós precisamos levar em conta. Junto daquele povo, tinham 9 da equipe de Jesus. 9. Jesus diz no versículo 24. Jesus mostra aquele homem, dizendo que ele tinha problema onde? Na sua incredulidade.
ele até cria, irmãos, mas era difícil de realmente crer. É o que esse homem está dizendo, eu até creio, mas no fundo, eu tenho dificuldade em crer. Talvez você tenha vindo aqui hoje assim, com uma vida de sobe e desce. Hoje você está, amanhã você não está. Hoje você está pegando fogo, amanhã você não está mais. Hoje as palavras estão fazendo sentido, amanhã não estão. Hoje você está fazendo votos com Deus, dizendo aquilo que você vai empreender, aquilo que você vai fazer, mas amanhã você se esquece. Chegou o tempo de você entender que você precisa vencer a sua incredulidade, porque a sua incredulidade, ela tem como objetivo roubar a tua fé, para que você não dependa do Senhor. Guardar a fé é importante, porque é o nosso tesouro valioso. E o diabo sabe, irmãos, que quando ele rouba a fé do coração de um crente, ele faz desse crente um miserável. E eu te provo, tem pessoas que estavam do seu lado, servindo a Deus com você, se alegrando no Senhor, felizes. Mas onde estão hoje? Quando o diabo rouba a nossa fé, irmão, nós perdemos todo o sentido dessa vida. Perdemos o sentido de continuar, perdemos o sentido de continuar em Cristo, perdemos o sentido de continuar buscando ao Senhor. Nós perdemos o sentido da nossa vida em tudo. Não valorizamos mais a nossa casa, não valorizamos mais a nossa família. O nosso casamento já não é mais tão importante. Os irmãos que militavam junto com você na sua fé, eles começam a se tornar tão diferentes de você, ao ponto de você começar a descolar das coisas que são do Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina que o diabo, ele é como um ladrão. Ele anda ao nosso derredor procurando uma oportunidade para nos devorar. E desde o nosso acordar até o nosso deitar, o diabo fica militando em nosso favor para roubar o nosso coração, o que está dentro do nosso coração, que é a nossa fé. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 11, versículo 24. Se você põe de Bíblia, abra aí. Lucas capítulo 11, versículo 24. Jesus usa uma parábola mostrando os perigos de nós esfriarmos na fé, de a incredulidade alcançar o nosso coração. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 24, Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Deus continua: quando chega e encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O que o texto está dizendo, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós deixamos Deus fazer a obra. Por isso a Bíblia fala que a casa estando limpa, a casa ela está organizada. Deus começa a organizar o nosso coração. Deus começa a organizar a sua vida. Tem mulheres até que estavam tão tristinhas assim, que voltam do encontro passando batom, não é? Usando maquiagem, ficam lindonas. Por quê? Porque Deus restaura até a alegria. Não é assim? Os homens ficam mais bonitos, parecem que ficam até mais magros, né, André? Mas o diabo, ele vem trazer confusão. É exatamente o que diz 1 Pedro capítulo 5, 8, o diabo ele fica ao derredor. O diabo ele quer alcançar o seu coração. O diabo quer roubar a sua fé. Ele fica ao derredor procurando uma oportunidade para entrar de novo. O mais triste desse texto é que a Bíblia fala que, a Bíblia mostra que o Espírito Santo, ele não saiu daquela casa porque ele quis. Mas o esfriamento foi colocando o Espírito Santo de fora. Dá para entender? A casa foi ficando desabitada aos poucos. Quando a gente começa a esfriar, quando a gente começa a deixar as coisas de lado, é exatamente assim. A gente vai pedindo licença para o Espírito Santo. Calma, Espírito Santo, não tem nada a ver, não é bem assim. E a palavra de Deus diz que quando o diabo ele volta pior.
E isso explica porque tem gente que quando se perde dos caminhos do Senhor, elas se tornam piores do que antes de ter conhecido Jesus. Não é assim? É desse jeito. Porque o diabo, ele sabe também quais eram as pontes que nos ligavam ao passado. Ele conhece as nossas vidas. E ele aponta os caminhos que vão nos levar sempre para longe de Deus, para que nós venhamos perder a nossa fé. Você tem que sair daqui entendendo que você não pode descolar de Deus, que você tem que vencer toda a incredulidade, mas para isso você tem que ser cheio de Deus. E para ser cheio de Deus, você tem que entender que você está numa guerra, onde um só vai vencer, e os dois querem a mesma coisa, querem o teu coração. Deus quer o teu coração. A Bíblia fala lá em Salmos, Deus dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Por isso a Bíblia diz lá em Provérbios que o nosso coração ele é enganoso. Meu Deus, cuida do seu coração, porque dele depende a sua vida, porque o diabo ele se anda ao teu redor para roubar o teu coração, para roubar a tua fé. Você precisa sair daqui entendendo que numa guerra, todo soldado precisa manejar bem as suas armas para não ser abatido. E eu vou te contar algo, isso é tão sério que tem até pastor que tem caído. Se você não vigiar, você vai cair. Se a incredulidade tomar o seu coração, se as palavras não fizerem mais sentido na tua vida, o diabo vai te roubar, vai roubar a tua fé. Mas para isso você tem que usar as armas que Deus entrega nas tuas mãos. Olha o que a Bíblia fala, vá lá para Efésios capítulo 6, e eu quero encerrar aqui com você. Efésios capítulo 6. Mostra as armas que Deus disponibiliza para nós. Eu quero desafiar você a essa semana meditar nessas armas. E se está faltando alguma arma para você, você tem que pedir para Deus. Nas tuas orações, todos os dias você vai falar: Deus, coloca as armas em mim. Deus, coloca as armas em mim. Nós estamos numa guerra, mas eu não vou ser abatido. Coloque essas armas em mim. Me entrega as armas. Olha o que o texto diz, a partir do versículo 10. Diz assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Qual é o poder? A sua fé. Vistam-se toda a armadura de quem? De Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, olha o que o texto fala de novo: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo isso, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho e da paz. E além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, e usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha o que o texto fala. O texto começa dizendo que é importante nós estarmos revestidos dessa armadura, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Quem é o nosso adversário? Nosso adversário é o diabo. Nosso adversário não são os nossos, aqueles que caminham do nosso lado, marido, esposa, não são esses. A Bíblia fala que o nosso adversário, a nossa guerra, ela é espiritual, ela está na região celestial. Por isso, vistam-se de toda a armadura. E por que eu preciso vestir toda a minha armadura? Porque tem um negócio que acontece na vida da gente, que é nesse momento que o diabo vem. O texto diz: resistir no dia mau e permanecer inabalável. Você já parou para pensar que são nos dias difíceis que o diabo parece que vem mais forte contra a nossa vida?
Sabe quando faltou o dinheiro para você comprar o gás? E você tem que voltar para sua casa, olhar para os teus filhos, e o diabo vem botando, jogando flecha no teu coração. Sabe quando você tem alguma coisa para resolver, alguma coisa que sai do controle, e parece que o diabo ele é implacável, ele tenta contra a tua vida, ele tenta contra o teu coração. Nas nossas fragilidades é que o diabo mais milita contra a gente, porque ele fica ao derredor, ele fica nos espionando, ele fica de olho em nós. Mas a palavra de Deus diz que existem duas coisas importantes no meio de tudo o que tem de importante nessa armadura. Primeiro, ele fala o capacete da salvação, que tem a ver com a nossa mente. O diabo tenta trabalhar na nossa mente. Segunda coisa que o texto fala, que de todas também são importantes, ele fala sobre o escudo da fé. O escudo para proteger o nosso coração contra o quê? Contra todos os dardos inflamados do diabo. Nessa noite você tem que entender primeiro que o diabo não está de brincadeira, irmãos. Não está. O diabo ele é o mesmo desde o passado, desde a época em que esse pai traz esse filho para Jesus, libertar ele de toda essa opressão maligna. É o mesmo diabo, mas é o diabo que deseja roubar o teu coração, deseja roubar a tua família, deseja fazer um estrago na sua casa, uma bagunça no seu casamento. Qual é a forma para eu me levantar vitorioso? É estar cheio de fé. Fé naquele que pode todas as coisas, fé naquele que pode cuidar de mim, fé naquele que pode cuidar da minha família, fé naquele que pode me fazer vencedor, fé naquele que coloca alegria no meu coração, fé naquele que me dá sabedoria para decidir corretamente. E esse chama-se Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida e para que você fosse guardado, para que você fosse abençoado e para que você prosperasse em todas as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Amém? Quando entendem isso, digam amém. Amém. Então eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos nos apresentar a Deus essa noite. Amém? A fé é um tesouro, porque ela é um poder que Deus entrega nas nossas mãos. Você não pode abrir mão desse poder. Diga para Deus, eu quero esse poder. Deus vai te dar fé, vai encher o teu coração de fé. Diga, eu quero esse poder. Sim, a fé, ela é um tesouro porque ela nos faz humildes. E ser humilde significa parecido com Jesus. Diga assim, eu quero me parecer contigo, Jesus. Você tem que se parecer com Jesus, sim, todos os dias. Mas a fé é um tesouro também, porque ela te ajuda a vencer todos os inimigos, inclusive a incredulidade. Nessa noite você tem que sair daqui num alto nível de fé. E não duvide que mesmo passando por vales de sombra e de morte, que nós passamos todos os dias, por dias difíceis, Deus é com você. E é a vontade de Deus fazer de você um testemunho nessa terra. Para que todas as pessoas possam olhar para você e ver que esse Deus, Ele é verdadeiro. Que Ele cumpre promessas, que Ele cuida da sua casa, que Ele derrama sobre você bênçãos incontáveis. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós não podemos perder. Amém? Feche os teus olhos. E eu quero convidar você a repetir uma oração comigo. Talvez você tenha vindo a esse culto pensando, mas o que mais eu vou precisar para continuar firme? Por conta das suas guerras, das suas lutas, das suas dificuldades. Eu quero dizer que Deus, Ele está nesse lugar, Jesus está nesse lugar. E Ele tem a alegria de cuidar de você. Por isso é hora de você se apresentar a Deus. Repita comigo assim, diga assim, Senhor Jesus, eu entendi que tudo que eu mais preciso vem das Tuas mãos. Não existe lugar para que eu possa ancorar o meu coração. Diz para Deus assim, o meu coração é Teu. Eu entrego o meu coração ao Senhor. E eu peço nessa noite,
Que o Senhor encha o meu coração de fé. Que o Senhor trabalhe na minha vida. Que o Senhor me transforme e tire de mim tudo aquilo que possa roubar a minha fé. Eu preciso que o Senhor me fortaleça, porque só o Senhor tem poder para me dar vitória. Diz assim: Senhor Jesus, eu não posso ficar pelo caminho, eu não aceito ficar pelo caminho, porque eu sou do Senhor, porque o Senhor é meu. Tira de mim todo argumento, enche o meu coração de esperança, recebe a minha vida no teu altar e cuida de mim. Diz para Deus assim: eu prometo que eu não vou te deixar, eu prometo que eu vou estar firme, mesmo em meio às tempestades. Por isso eu peço, Senhor Jesus, me fortaleça nessa noite, trabalha em mim, dentro de mim, manifesta a tua glória e o teu poder, porque eu quero agradar o seu coração. Diz para Deus assim: eu coloco no teu altar a minha vida, eu coloco no teu altar a minha família, e eu descanso no Senhor. Me visita, Espírito Santo, visita o meu coração, coloca no meu coração descanso. Eu não posso me preocupar, eu não posso mais me preocupar, porque a minha esperança está no Senhor. Diz para Deus: eu coloco diante do Senhor todas as minhas necessidades, e o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu preciso, mas eu também sei que só o Senhor é poderoso para ir além, para cuidar de mim, para manifestar alegria no meu coração. Enche-me de paz, Espírito Santo, e cuida da minha vida. Eu repreendo, diga para Deus: eu repreendo toda ação do inimigo contra a minha vida, contra a minha fé. A minha fé está firmada no Senhor. Se o inimigo tem tentado contra a minha fé, nessa noite eu declaro que eu estou cheio da fé, eu estou cheio da esperança. Espírito Santo, me conduza a essa verdade. Eu declaro que o inimigo da minha alma não tem poder ao meu coração, porque o meu coração é teu, eu sou do Senhor. Diz para Deus assim: nessa noite eu peço, enche o meu coração de alegria, aquela alegria que a Bíblia diz que só o Senhor pode dar, que eu não encontro no mundo, mas eu encontro no Senhor. E enche o meu coração de paz, a paz que excede o entendimento humano. Enche o meu coração de paz, porque eu sou teu e o Senhor é meu. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. 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 E quem tem fé em Deus sabe o que faz? Sabe apresentar louvor ao Senhor. Louvor. Você já passou em momentos em que você começou a louvar a Deus de uma forma tão simples, mas de repente aquele louvor foi tomando uma dimensão na tua vida, no teu coração, no teu quarto, no teu carro. Não dá trabalho para anjo não, irmão. Louva a Deus no carro, mas fica sintonizado também com o trânsito. Mas você já passou por um momento assim, em que você apresentou a Deus o melhor louvor, a melhor adoração? Você sabia que no céu nós vamos adorar a Deus todos os dias, em todos os momentos, em todo o tempo, Leandro? Os gaditas de joelhos vão estar adorando o Senhor lá no céu. Olha, ó. Você vai estar adorando lá no céu com a sua família. E eu quero convidar você nessa hora a fazer a preparação do céu, porque você está cheio de fé. Amém? Porque você entendeu que a fé é um poder, e que a tua fé em Deus, ela promove benefícios, bênçãos na sua vida.
Você pode louvar o Senhor, você pode esquecer quem está do teu lado. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, agora sou eu e Deus. Agora sou eu e Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor.